E por isso a gente recebe com muita alegria, mais uma vez, Dom Orlando Brandes, o nosso querido arcebispo, que hoje especialmente vem falar sobre a solenidade de Cristo Rei e sobre o Dia Nacional dos Leigos. Seja bem-vindo, Dom Orlando. Bom dia. Muito obrigado. Minha saudação ao Senhor, a todos que nos veem e ouvem, ao Rei imortal, invisível, a honra, a glória pelos séculos dos séculos. E é assim que nós vamos vivendo já a festa de amanhã, e o Evangelho de amanhã é aquele: tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, entra na alegria do teu Senhor. É tão bonita essa liturgia de Cristo Rei, Padre, porque não está falando de Cristo, está falando da nossa coroação. Está falando do jeito como nós vamos participar desse reinado de Cristo. Isso é muito saudável na liturgia de amanhã. Senão a gente pode estar comparando Jesus com esse rei, com aquele poderoso, e não é por aí. É a nossa coroação, é a nossa glória. Ali já está feito o exame final, que todos nós sabemos as perguntas. Só mesmo quem não quer se salvar é que vai rodar neste exame, não é? Porque todos sabemos as santas perguntas. E por que essa festa, agora no final do ano? Também a liturgia, a igreja é muito sábia. Tudo aquilo que é final não é fracasso. Tudo aquilo que é final é glorificação. Então, a cruz de Jesus não foi um fracasso diante da ressurreição. A nossa morte não será um fracasso diante da ressurreição de Jesus. E então, o final é glorioso. O final, ele não é um fim, mas ele é uma transformação, é uma nova realidade, uma nova vida. Portanto, é uma festa assim, muito cheia de significados para a gente viver o nosso dia a dia. Eu sempre penso, Dom Orlando, que essa festa que conclui o ciclo litúrgico da igreja acentua com muita clareza, como o senhor disse, que o trono de Jesus é a cruz, o seu reinado é o serviço, é o despojamento, é o amor ao próximo. De fato, Padre, o trono de Jesus é a cruz. E quando Pilatos disse, então, você é rei? Jesus respondeu, sim, eu sou. Para isso eu nasci e vim ao mundo. E agora explica o que quer ser rei. Para trazer a verdade. É o rei da verdade, do evangelho, de tudo aquilo que dá sentido para a nossa vida. Agora, para chegar ao último trono, que foi a cruz, Jesus começou com um trono muito especial, falado por São Paulo, que é toda a criação. Tudo foi nele criado, por ele, com ele, para a sua glória. Então, o primeiro trono de Jesus é o cosmos, é a natureza, é o Cristo cósmico que nós falamos, porque é claro que encontramos Jesus no nascer e no pôr do sol, encontramos Jesus numa fonte, encontramos Jesus ressuscitado num botão de flor que morreu, mas nasceu a flor. Enfim, quando nós falamos de ecologia na igreja, quando nós falamos de Amazônia, não é um argumento político e partidário. É cristológico, é cristocêntrico. É em Jesus que tudo foi criado. E a primeira Bíblia não é essa que está exposta ali, não. Essa é das últimas. A primeira é esta Bíblia natural da natureza, onde Deus já está falando conosco. É sua palavra viva. Deus disse, façam-se as coisas, e todas as coisas se fizeram, e tudo isso em Jesus. Quer dizer, esse trono é bonito, e nós, em nome de Cristo Rei, vamos transformar esse deserto em jardim, em morada, para os filhos e filhas do Rei que somos nós, não é verdade? E que são os pobres. Pois bem, aí está o trono outro da manjedoura. Esse trono da manjedoura é muito profundo. Por quê? Porque abalou o trono de Herodes. E Herodes então mandou matar as crianças, e Maria e José, fugitivos, cuidando da vida do rei, que agora é um menino frágil. E por outro lado,
quem veio adorar o rei? Os reis magos, que deixaram as suas certezas, as suas grandezas e vieram adorar o menino. E o velho Simeão, lá no templo, e Ana, o que disseram? Eis a luz dos povos, este menino é a luz dos povos. É uma maneira de dizer que ele é rei. E assim também nas Escrituras nós temos muitas passagens em que Jesus já é proclamado rei, mas claro, com um outro sentido, desse sentido político que nós temos. Pelo contrário, o reinado de Jesus, nós sabemos, né? Reino da vida, da justiça, da paz, da alegria, do amor. Então falar de Cristo Rei é dizer assim, eu quero entrar já e agora no reino de Jesus. Eu sempre pensei nisso, Dom Orlando, nessa associação que nós podemos fazer com a solenidade de Cristo Rei, com um anúncio principal de Jesus. Nós podemos com muita tranquilidade dizer que o tema principal de Jesus é sempre o reino de Deus. Jesus não fala de si mesmo, Jesus fala do reino. E é um reino diferente, diferente dos reinos do mundo, diferente da lógica de poder do mundo. E é tão importante isso, né? Que Jesus só uma vez nos evangelhos fala da igreja. Só uma vez. Esta é a minha igreja. Depois ele só fala do reino. E a igreja deve estar a serviço do reino, a serviço da humanidade, a serviço de um mundo novo. Então reinar para Jesus é servir o irmão. Aí está a nossa glória. Quanto mais nós nos abaixamos para o lava-pés, tanto mais somos elevados, então, diante de Deus. Exatamente este é o grande significado do reino de Deus, que o Papa fala muito bem nessa encíclica sobre a fraternidade, todos pela fraternidade. E como o senhor é um ótimo e santo missionário, o título da festa de amanhã é Rei do Universo. Como é que Jesus vai ser rei do universo se não houver missionário? Se não houver missão? Então a festa de amanhã é uma festa missionária. Ide e fazei discípulos meus todas as nações, todos os povos. Não é um palavrório de Jesus. É exatamente levar o reino de Deus, que é esta vida, esta dignidade e tudo isso que já sabemos, mas para isso precisa de operários, e que somos todos nós. O cântico, e claro que Santa Cecília com sua fé e com sua música, a irmã Custódia também, o nosso irmão aí também, o Julinho, etc., estão cantando as glórias de Cristo Rei, com o canto, com tantas alegrias. E nós na missa, quando cantamos Santo, 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 nós estamos falando de Cristo Rei. Aliás, toda a celebração litúrgica da Eucaristia é em torno do reinado de Jesus, porque ali o trigo, o pão, se tornaram ele, Jesus ressuscitado. Então, como o senhor dizia, em toda a realidade do cristianismo, nós estamos vivendo essa realidade do reino de Jesus. Agora, na minha vida, padre, vou fazer uma confissão pública aqui. Jesus ainda não é rei de toda a minha personalidade. Tem áreas da minha vida, e creio que de todos nós, que ainda precisam ser cristificadas, que Jesus ainda não é rei. Mas isso é bonito. É um processo na vida da gente em que Jesus vai se tornando rei, então, de nossa vontade, de nossa memória, de nossos sentimentos, de nossos afetos. Então, nós mesmos somos, talvez, esse trono mais importante para Jesus. Nós mesmos nos transformarmos nesse trono de pessoas cristificadas, e isso vai muito longe, porque Paulo disse assim, não se engane, isso a gente só pode entender se o Espírito Santo nos ajudar a dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Então não é César que é o Senhor. E quando se dizia lá em Roma, Cristo é o Senhor, aí começaram todas as perseguições por causa de Cristo Rei. Exatamente, então César, o poderoso, vai cair porque surgiu o outro rei que é Jesus. Ele é o Senhor. E quando a gente diz Jesus é o Senhor, não pode ser o dinheiro, não pode ser a fama, não pode ser o poder, os senhores e as idolatrias de nossas vidas.
Então a festa de Cristo Rei é para a gente realmente deixar fora tudo aquilo que é idolatria e há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Rei. As suas palavras nos fazem pensar, Dom Orlando, que Deus sempre pode agir em nossas vidas e essa ação de Deus, claro, ela é missão também dos cristãos leigos e leigas. É bonita essa associação que o senhor faz entre a festa de Cristo Rei e a missionaridade da igreja, que inclui também o protagonismo dos leigos como agentes pastorais, agentes eclesiais. Que maravilha! Junto com a festa de Cristo Rei, a festa dos leigos, do laicato, a maioria da igreja são leigos, nós somos uma minoria. Aqui temos 2 padres, aí tem 15 pessoas leigas, as religiosas fazem parte do laicato, os irmãos fazem parte do laicato, é o laicato mais cristianizado, vamos dizer assim, em forma de vida religiosa. Então, nós que somos minoria, estamos a serviço dessa maioria que exatamente é o povo de Deus. E olha, um povo sacerdotal, aqui não é hora de fazer escola de teologia, mas isso eleva muito os leigos. Nem o senhor, nem eu iríamos ser ordenados se os leigos no seu sacerdócio não precisassem do nosso lava-pés. Então, o sacerdócio ministerial, ele está a serviço do sacerdócio do nosso povo, o povo sacerdotal. Então isso eleva muito. O leigo não é uma pessoa de segunda categoria na igreja, não é um sacristão, ele não é menos, ele não é inferior, ele tem a mesma dignidade do que nós. Aqui está cheio de leigos. Em termos de dignidade, nem o senhor e nem eu somos maiores do que eles. É uma comum dignidade. Isso às vezes é tão difícil ainda na igreja, porque a gente lembra que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então o corpo são os leigos, quer dizer, estão inseridos, são igreja. Como dizem os bispos da África, são embaixadores de Jesus Cristo. Não são pessoas, como diz, aliás, o Papa Bento XVI, não são apenas colaboradores, não, são muito pouco. Os leigos e leigas são corresponsáveis com a igreja. E qual é o santo, qual é a santa que vai ajudar os leigos? Nossa Senhora. Ela é leiga. E nós temos na igreja a dimensão petrina e a dimensão mariana. Qual é a mais importante, a petrina ou a mariana? A mariana. Pedro era pecador, Pedro não era santo, se santificou, Maria não. Então o laicato olha para a leiga Maria e encontra nela todo um caminho da sua dignidade. Nós, claro, por questões históricas, privilegiamos o poder petrino, mas o primeiro, e sem ser contra o outro, é exatamente a dimensão mariana, Maria leiga. E aí a gente vai longe, entrando por essa estrada, a partir de Maria e o laicato, tem muita coisa ainda a descobrir e a mudar na igreja. Sem dúvida, e eu vejo claramente, Dom Orlando, que uma adequada catequese batismal sempre vai valorizar o sacerdócio comum dos fiéis, lembrando que o batismo está na origem do segmento de Jesus. Todos nós que somos batizados, somos também convidados a seguir esse caminho de Nossa Senhora, caminho do Evangelho, caminho do discipulado. Que maravilha! No dia, a primeira missa que eu rezei aqui no santuário, eu disse assim: minha maior condecoração não é ser bispo, nem arcebispo aqui de Aparecida, e nem trabalhar no santuário. Foi lá em Urubici, no dia do meu batismo. Nossa maior condecoração, nosso maior diploma é exatamente o batismo, com essa elevação de consanguíneos da Trindade Divina, de coparticipantes da vida de Deus, da família de Deus. Portanto, nossa maior condecoração. Aí está então a dignidade e a identidade dos leigos e leigas na igreja. Mas eu tenho uma certa dorzinha no coração, porque o Concílio Vaticano II, Padre Catalfo, disse assim: o primeiro lugar de atuação dos leigos é lá, e não é só aqui.
É lá, é no mundo. O primeiro lugar da ação dos leigos é no mundo. Mas a história nos conduziu que nós temos, graças a Deus, muitos leigos trabalhando dentro da igreja e ainda muito poucos fora. Então, o lugar do leigo natural, vamos dizer assim, é o âmbito do trabalho, da cultura, da universidade, da família, e dessa economia de Francisco. Não tem padre lá, tem uns dois, não é? Mas estão os leigos lá, porque eles vão trazer uma nova economia para o mundo que hoje está acontecendo em Assis, não é? Então, nós precisamos animar muito os nossos leigos nessa primeira dimensão lá do trabalho concreto deles. Por isso eu quero dizer para esses leigos que estão aqui, cinegrafistas e tal, que eles são sacerdotes, que eles são profetas, que eles são reis, e que eles aqui, nestas câmaras, eles têm o seu altar de santificação. E aqui eles estão santificando o mundo, porque a vocação do leigo é promover a vida, mas também crescer na santificação do mundo. É uma teologia profundíssima, mas às vezes muito bloqueada ainda, porque o Papa diz assim: existe uma lepra na igreja que se chama clericalismo, ou episcopalismo também, não é? Então, uma festa como hoje, a gente tem muito a refletir e dizer a nossos leigos: perdão pelos nossos autoritarismos. Muito obrigado pelos seus trabalhos e desses leigos e leigas tão bons que estão lá varrendo a igreja gratuitamente, ou que estão enfrentando o Covid, esses nossos médicos, essas nossas enfermeiras, leigos e leigas, dando a vida. Isso, Jesus Cristo diz: os que estão dentro podem se perder, e os que estão fora entrar no reino da glória. Por quê? Porque amaram. É o reino da justiça, o reino da misericórdia. Muito obrigado, Dom Orlando Brandes, pela sua presença, pela sua catequese. Nós sempre pensamos que o trabalho evangelizador na igreja depende do nosso empenho, porque nós somos chamados para isso. Deus nos chama para servir a igreja deve ser sempre, cada vez mais, um sacramento do reino.